Bom dia, novamente. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez nesse nosso terceiro encontro sobre esse livro muito especial, O Alegria de Ser, que a gente tem visto algumas frases, alguns parágrafos, especialmente da introdução do livro, e também um capítulo, né, da parte 3. A parte 3 chama Sentidos e Percepção, e nós estamos vendo um capítulo dentro dessa parte 3 que chama Harmonizando os Nossos Sentidos Físicos. E aí estamos vendo os sentidos, né? Para esse ensinamento são 6 sentidos: o olho, a visão, que é o olho, né, que é relacionado à visão, o ouvido ao som, o corpo, o sentimento, sabor, a língua, e o odor, o nariz. E a mente, que nós não vamos tratar aqui nesses nossos encontros. Então, queria convidar vocês para a gente iniciar fazendo 3 respirações mais fortes. Na expiração, a gente deixa sair todas as tensões acumuladas durante a noite ou durante esses últimos dias. A gente pode imaginar que está saindo junto, né, da nossa expiração, todas essas tensões presas no nosso corpo. E na inspiração, nós vamos convidar uma intenção positiva para essa nossa prática aqui juntos hoje. Então, vamos inspirar. Deixa sair todo o ar. Mais uma vez. Inspira bem profundamente. E aí deixa sair bem todo o ar. E aí uma última vez. Trazendo a sua presença, seu corpo, sua mente, seus sentidos para essa nossa prática aqui juntos. E hoje a gente vai começar, vamos fazer um exercício do Alegria de Ser, que chama Estendendo a Energia, que é na página 218, para quem quiser anotar, do nosso livro é na página 218. Bom, então nós vamos levantar. Eu não sei se vai dar para me ver toda, mas dá para... Vamos tentar. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, se você tiver algum problema na cervical, na lombar ou alguma condição física, faça o exercício com bastante delicadeza, sentindo bem as suas limitações e sentindo também o seu corpo, sem forçar. Os exercícios que nós fazemos aqui, eles são geralmente bastante simples, mas se você tiver algum problema físico, você cuide e faça com bastante delicadeza. Então, nós vamos... Todos estão me vendo? Dá para ver? Vocês podem fazer um... Sim? Ok. Então, a gente vai primeiro colocar Vamos primeiro soltar um pouquinho, né? Vamos soltar os ombros, relaxa os joelhos,
Roda um pouco para trás, para frente. E aí vamos soltar também um pouquinho a cabeça, delicadamente para um lado e para o outro. Relaxa a barriga, a boca. Deixa os ombros também relaxados. Isso. E aí a cabeça para frente, solta bem aí essa área do pescoço, atrás da nuca. E aí leva para trás, sobe o queixo um pouquinho, sem forçar muito. Olha para cima, deixa os olhos sempre abertos. Na alegria de ser, os olhos têm uma condição que eles ficam panorâmicos, um pouquinho acima da linha do horizonte. E aí vamos deixar os pés mais ou menos 10 centímetros de distância um do outro. Eles não estão nesse momento na largura do quadril. E aí a gente vai segurar, né, entrelaçar. Eu vou fazer acho que de lado aqui para ver se dá para ver melhor. Entrelaçar os dedos atrás, ok? E aí vamos esticar os braços. Estica os ombros, alonga os braços. E relaxa ao mesmo tempo a barriga e sente seus pés no chão. E aí a gente vai começar a dobrar o tronco, dobrar da cintura para cima, até o tronco ficar paralelo ao chão. Os joelhos estão bem retos. Aí você vai até essa posição, paralela ao chão. Os braços não ficam encostados aí na coluna, eles ficam para cima, alongados. E aí vamos continuar, descendo a cabeça, descendo o tronco, solta bem a cabeça lá embaixo e sobe os braços. Relaxa a barriga, relaxa a cabeça, sente o peso do seu corpo no chão, os joelhos estão retos. Respira aí embaixo. E aí o que quer que você esteja sentindo, que você perceba que está acontecendo no seu corpo, você leva a sua respiração ali, naquele lugar, naquela sensação, naquele sentimento. Relaxa a cabeça. E agora você vai dobrar um pouquinho os joelhos. E ainda com a cabeça relaxada, você vai começar a subir o tronco. E aí, quando seu tronco estiver reto, você vai devagar soltando a postura. Relaxa os braços. E aí leve a sua atenção na sua experiência interna, nas sensações. Talvez você perceba nas suas mãos. E aí você toca suavemente essa sensação com a sua respiração, permitindo que esse sentimento, essa sensação, essa energia se expanda por todo o seu corpo. Sente o seu corpo como um todo, do topo da cabeça até a ponta dos pés. A sola dos pés. E aí agora a gente vai novamente levar os braços para trás e entrelaçar os dedos,
Os pés vão ficar agora na largura do quadril, um pouco mais distantes do que estavam antes. Aí estica, alonga os braços, relaxa a barriga. Deixa a respiração suave pelo nariz e pela boca, ao mesmo tempo. E você vai começar a dobrar o seu tronco para um lado. Deixa a cabeça acompanhando o movimento. Os braços também vão para o lado oposto, né? Alongando. Se você está dobrando o tronco para a direita, seus braços vão para o lado esquerdo. Sempre alongando aí seus braços. E deixa a sua atenção junto com o seu sentimento, com a sua sensação, com o que está acontecendo aí na sua experiência interna. E aí surgem os pensamentos, até quando vou ficar nessa postura, ou estou incomodada com isso. Leva a sua respiração ali, leva a sua respiração nesse lugar e relaxa esse pensamento. Suavemente. E aí volta agora para o centro. Acomoda os ombros no centro. Sente um lado do seu corpo que foi mais estimulado. Sente o outro lado. E você pode se fazer uma pergunta: o que está acontecendo agora no meu corpo? Deixe a sua atenção na sua experiência interna. E aí vamos para o outro lado agora. Dobra o tronco, estica os braços na outra direção, relaxa a cabeça, relaxa a barriga, mas sente os pés no chão. Qualquer sensação que você esteja percebendo, notando, você leva a sua respiração suavemente até essa sensação, para ativar esse fluxo e deixar com que essa sensação, esse sentimento se expanda por todo o seu corpo. Relaxa a barriga e a boca também. Respiração é pelo nariz e pela boca, suave. Aí vamos voltar para o centro. Devagar vai soltando suas mãos. Relaxa toda a postura. Sente. E aí você vai agora levantar, subir os braços, estendidos até a altura dos ombros. Sente o movimento. E aí vira as palmas das mãos para frente. Sente esse eixo. Seus braços abertos na altura dos ombros, do coração. Sua cabeça está para frente, os olhos abertos. Um olhar panorâmico, sem querer agarrar, sem querer prender nada. Aberto, conectado com o que está acontecendo agora.
E aí vamos deixando os braços nessa posição, nós vamos dobrando o tronco para um lado, um braço sobe, o outro desce. Como se você tocasse o céu e o chão e a terra ao mesmo tempo. Sente esse espaço entre um braço e outro, sente o espaço ao seu redor. E aí vamos para o outro lado. Sente o movimento, sem parar, um movimento contínuo. Alonga. Aí nós vamos repetir algumas vezes. Lentamente, para dar tempo das energias que estão presas se abrirem, se soltarem, se expandirem. Sente o movimento, sem deixar que fique automático. Aí os pensamentos surgem, você deixa eles passarem e traz sua atenção de novo com delicadeza para esse movimento, para o espaço, para a sua experiência interna. Deixe os olhos abertos, suaves. Respiração suave pelo nariz e pela boca. E aí deixa esse seu último movimento, deixa os braços novamente na altura dos ombros. E aí vira as palmas das mãos para baixo e relaxa a postura, relaxa os braços. Vai tocando esse espaço ao seu lado. Talvez tenha uma textura. E aí com os braços soltos, relaxados aí ao lado do seu corpo, você vai dobrar o seu tronco, só o tronco agora, para um lado, cabeça acompanha o movimento, os ombros ficam relaxados, a boca relaxada. Sente esse movimento à medida que você vai para o outro lado agora. Os joelhos estão esticados, mas não tão travados. Aí a gente vai fazer mais uma vez para cada lado. Traz no centro. Sente esse seu centro, quando a cabeça se emparelha, se alinha com a sua coluna. Aí vai para o outro lado, relaxa os ombros. Deixa um olhar suave
sem querer agarrar nada. E aí faça uma última vez para o outro lado. Deixando que a respiração toque cada sensação e cada sentimento que surge. Volta para o centro. Sente o seu corpo. E aí devagar você vai voltar para a sua cadeira ou almofada. Sentindo a sua experiência, sentindo todo o seu corpo. Bom, vamos começar aqui a nossa primeira parte, nossa primeira leitura aqui de hoje, de uma parte da introdução que está no livro na página 17. A introdução tem como se fosse um um subtítulo que chama A Necessidade de Ser. E esse parágrafo que eu peguei aqui para a gente ler é o segundo parágrafo. E ele diz, o Rinpoche, o Kunie pode equilibrar, integrar e energizar todo o nosso ser, abrindo canais claros de comunicação entre os sentidos, o corpo e a mente, e convidando uma sensação de completude e calma, que é profundamente refrescante. Então, no primeiro parágrafo, né, desse subtítulo, né, da introdução, ele explica um pouco como nós saímos dessa qualidade, né? O Rinpoche geralmente tem essa forma, ele diz como pode ser, né? Como seria se nós fôssemos plenos, completos, e aí como nós saímos dessa plenitude, e aí ele começa a dar o caminho para voltar, vamos dizer assim, a essa plenitude que nós nos afastamos. Então,
na frase, né, no parágrafo anterior, ele fala: geralmente a inabilidade de sentirmos-nos completos dentro de nós mesmos, essa inabilidade de simplesmente ser, né, impele-nos a gastar grande parte do nosso tempo procurando irrequietamente, vorazmente por algo. Aí ele cita os amigos, distrações, conforto, entretenimento e até mesmo o conhecimento. Não importa como justifiquemos as nossas motivações, a causa dessa inquietude pode com frequência ter origem em uma falta de satisfação. A maioria de nós finalmente chega a um ponto em que percebem que algo está faltando em nossas vidas, né? Ele fala, a gente vai buscar fora, né? Desde o primeiro livro, o Rinpoche fala isso, a gente busca fora a satisfação, enquanto ele, nesses ensinamentos, né, está dentro de nós, essa satisfação. E aí, no segundo parágrafo, ele coloca: o Kunie pode equilibrar, quer dizer, o Kunie é esse caminho, né, de equilíbrio, de integração, de energizar, né, de revitalização de todo o nosso ser. Aí como que ele faz, né? Ele abre os canais da comunicação entre os sentidos e o corpo e a mente, convidando uma sensação de completude e calma, que é profundamente refrescante. Então isso é como um caminho, né? E hoje a gente vai ver aqui um pouquinho como os sentimentos, né? O que a gente sente no nosso corpo, o que a gente percebe, nota essa energia no nosso corpo, é fundamental para ter essa vida completa, calma e refrescante que ele nos fala aqui. Aí eu tirei uma outra. Peraí. Bom, aí essa parte já é do capítulo mesmo, né? Do harmonizando nossos sentidos físicos. Está na página 88, para quem está com o livro aí à mão. Então, aqui é na mesma linha, vamos dizer assim, né? Isso também é um subtítulo que chama Relaxamento e Cura. E imediatamente no parágrafo anterior, ele diz que nós também nos perdemos, raramente damos atenção aos nossos sentidos, nós raramente damos atenção ou apreciamos quanta alegria e beleza, né, os sentidos podem nos oferecer. E, enfim, foi o que a gente leu na aula anterior, esse outro parágrafo. E aí, imediatamente no outro, ele explica, né? Dá novamente esse caminho do Kunie, qual é a forma do Kunie, como que a gente pode acessar esses sentidos, como que a gente pode ter essa alegria na nossa vida. Então ele fala, o Kunie é uma maneira de relaxar e curar o acesso aos nossos sentidos. Peraí que... Desculpa, vou repetir. Kunie é uma maneira de relaxar e curar os portais dos sentidos, de forma que eles também se abram para o interior, transmitindo toda a riqueza da experiência, trazendo mais prazer e alegria para as nossas vidas. Então, em algumas práticas aqui que nós fizemos, da visão e da audição, como a gente se abre, né? Como a visão, o que a gente vê, o que a gente percebe ali, também está nos comunicando alguma coisa.
Só que nós automaticamente nos julgamos, colocamos um rótulo no que nós ouvimos, muitas vezes nem deixamos a pessoa terminar a frase, a gente já tem uma outra contraproposta ou uma outra resposta. A gente não sente o que a pessoa está querendo dizer, a gente não sente o que nós estamos vendo, né, realmente. E o que ele diz aqui é que quando a gente percebe isso, quando a gente sente essa riqueza da experiência, que tudo isso faz parte, né, da nossa experiência, a gente tem mais prazer e alegria, a gente traz mais prazer e alegria para as nossas vidas. Eu fico sempre pensando assim, quando a gente, né, viaja de férias ou vai para algum lugar, que a gente fica, né, de alguma forma mais aberto a isso, ao que está acontecendo ali, né? Muitas vezes a gente sente estar numa praia mais aberta, a gente vê o pôr do sol, aí sente o pôr do sol, ou até os sabores das comidas, né? A gente presta mais atenção, a gente se abre mais para o que está acontecendo ali, para aquela experiência. E a partir do momento que a gente se abre, a gente sente mais prazer e alegria, né? Então, eu acho que as férias são um bom exemplo, assim, pelo menos para mim, de quando né, a gente fica mais aberto, mais em contato com toda a riqueza da experiência. Aí ele continua aqui, né? O Kuniê nos possibilita relaxar profundamente, estar totalmente no fluxo, dentro do fluxo da experiência sensorial, né? Qualquer que seja essa experiência. Às vezes o som, né? Como a gente viu aqui semana passada, o som a gente julga, né? O som, não gosto disso, né? Essa pessoa tem uma voz assim, o assado, mas quando a gente relaxa e percebe a energia daquilo, a qualidade do som, a gente pode estar junto com essa experiência, junto com esse fluxo, né? Dos sentidos quando eles se abrem. Aí ele fala aqui, né? O seguinte: quando fazemos isso, os sentidos atenuam seu foco em objetos externos e revelam o que está na nossa frente com grande clareza e intensidade. Nós, nos sentidos, é sempre para fora, né? A gente quer pegar alguma coisa, entender alguma coisa, interpretar, né? Agarrar, e não deixam que a coisa em si se revele, né? Isso eu acho que ele tá falando, que aquela energia, né, do que está ali presente, a qualidade do que está ali se revele com mais clareza, né, com mais intensidade. Vamos continuar aqui. A gente tem uma outra frase que é um pouco mais adiante também, nesse mesma página, né? No mesmo parágrafo. Quer dizer, o que ele estava falando aqui? Quando a gente atenua, né? A gente diminui esse foco, né, no externo e passa a se abrir para o que está dentro do nosso corpo, a nossa experiência. E a partir do momento que a gente abre essa nossa experiência interna, a gente cria essa comunicação, né? A gente não faz essa barreira. Isso é isso, aquilo é aquilo. Quando a gente abre, né, a nossa experiência, a gente abre esse canal de comunicação, né? E aí o que acontece? Aí ele explica aqui que uma sensação de intimidade se desenvolve, acalmando a nossa inquietação e satisfazendo a nossa fome de significado.
se aproveitarmos cada oportunidade para nutrir os sentidos com amor e apreciação, eles nos recompensarão com contínuo fluxo de bênçãos, que se aprofunda em uma fonte confiável de contentamento e significado. Então, ele fala como a gente, como a gente se afasta, né? Criando esses rótulos, não estando no momento presente, não entrando em contato com o nosso corpo enquanto, né, a gente está na experiência, a gente não está no momento presente, a gente está nos pensamentos, nos julgamentos, nas interpretações. E aí ele dá o caminho, né, que é entrar em contato com as nossas sensações, com esse fluxo de sentimentos, se abrir internamente, criar esse canal. E aí o que acontece? Uma sensação de intimidade se desenvolve, acalmando a nossa inquietação e satisfazendo a nossa fome de significado. Então isso é muito tocante, né? Eu acho, a gente ouvir isso. E aí ele dá uma prática, né? Se nós aproveitarmos cada oportunidade, né, na nossa vida, na nossa experiência, com o que quer que se apresente, para nutrir os sentidos com amor e apreciação, aí ele diz novamente o que acontece, né? Eles nos recompensarão com um fluxo contínuo, né, de bênçãos que se aprofunda em uma fonte confiável de contentamento e significado. Quer dizer, esses sentimentos, essa comunicação, ela traz um contentamento e tem um significado, tem conhecimento ali também. Novos conhecimentos, né? Não o que a gente já está cansado de saber, vamos dizer assim. Desculpa. Bom, e aí agora a gente vai entrar então nesse sentido, né, do corpo. Tem sempre um pouco de, vamos dizer, confusão, né, com o que é o sentimento no corpo, né? O sentimento é a energia no corpo. A experiência do que está acontecendo naquele momento no seu corpo. Então, quando a gente tem uma emoção, né? A emoção é sempre um julgamento desse sentimento. E nesse primeiro livro aqui, do Cunier, que agora é nessa versão um volume, né? Ficou boa, ficou ótima. Ele fala um pouco de como... Ele fala um pouco da diferença, né? Da sensação, né? Que a sensação é o primeiro, que pode ser um pinicar, né? Uma dormência, um calor, né? E logo atrás, né? Vamos dizer assim, ou do lado, ou ali junto, logo tem esse sentimento, né? E aí ele fala aqui, né, nesse livro aqui, na página 19, né, nesse livro primeiro do Cunier, ele fala, né, as características não são julgamentos, características da experiência, né, e dos sentimentos no corpo, né? A percepção dessas qualidades, as qualidades dos sentimentos, né, é uma parte importante de cada exercício, né, que nós estamos fazendo, de cada prática aqui. Aí ele fala, o sentimento positivo é quente, suave e toca-lhe o coração. Então ele diz antes aqui, numa linha antes, que tem três sentimentos, positivo, negativo e neutro. Ou agradável, desagradável e neutro, também uma outra forma que depois ele fala aqui também. Então ele diz, o sentimento positivo é quente, suave e toca o coração, né? Então o sentimento positivo geralmente tem essas características e tem
claro, uma abertura, né? Quando isso é quente, toca o coração, abre, né? Expande. Aí ele continua aqui: você pode sentir um sentimento negativo com uma sensação entorpecida, sombria e pesada na barriga. Então, isso é uma forma de descrever, né? Claro que aqui ele está, vamos dizer, também interpretando essa forma, né? De sentir o sentimento negativo, de perceber esse sentimento negativo. E muitas vezes a gente pode perceber isso como uma coisa presa, né? Até uma dor física, isso pode vir. E aí tem até quando a gente faz o movimento do cunhê, a gente sente uma dor. Se a gente fica ali junto, sente o que está acontecendo, leva a respiração, aquilo pode se abrir, né? Pode relaxar. Então, essa que é o que a gente faz, né? E para ativar esse fluxo dos sentimentos, né? Que esse livro aqui, esse primeiro livro, é todo para despertar esse fluxo de sentimentos no nosso corpo, que a gente não percebe geralmente no nosso dia a dia. Às vezes só percebe, né, na hora de dormir, quando a gente tem uma dor, ou a cabeça está com muitos pensamentos e a gente sente uma dor no ombro, ou na garganta, ou aquele aperto, né, talvez. Então, são esses sentimentos que ficam presos ali, né? E aí, continuando aqui, o sentimento neutro, por sua vez, é leve, equilibrado, quieto e calmo, e é parte do espaço. Enfim. Bom, vou ler aqui agora que quando eu estava estudando, eu me lembrei que ele falava, né, que essa continuação dos sentimentos, quando a gente entra, né, engole, mastiga, a gente vai fazendo uns caminhos para entrar em contato, né, com o que está acontecendo no nosso corpo. Mas isso é nesse primeiro livro aqui. Aqui a gente está lidando com esse fluxo, né, dos sentimentos, a gente continua despertando esse fluxo dos sentimentos, mas fazendo também essa conexão desse fluxo, desses sentimentos do espaço, né, com os sentidos, com a nossa própria respiração, tem essa conexão, né? Então vou ler aqui nossas principais expressões humanas: alegria, amor, alimentar-se, descansar, buscar conforto, tristeza, torpor, excitação, entusiasmo e até mesmo a profunda depressão estão intimamente relacionadas ao corpo e à sua capacidade de sentir. Bom, é claro que todos esses enfim, tristeza é uma emoção, então isso já são os julgamentos, né? As interpretações que ele coloca aqui do que é esse sentimento, né? Mas tem uma percepção anterior a esse julgamento, a essa emoção que surge, né? Então aí aqui tem mais uma outra frase aqui, já é na página 104 agora, que é do capítulo Sentimento, Corpo. Podemos ouvir a tonalidade de cada sentimento que notemos, tocando suavemente com a nossa respiração, permitindo que ele se expanda tanto quanto possível. Respirando suavemente, podemos nos fundir com o centro do sentimento e repousar naquele silêncio interior. Então, isso é também uma prática, né, que ele também nos dá, que qualquer sentimento tem
essa tonalidade, essa textura, essa qualidade, né? Ele fala em tonalidade, mas muitas vezes é uma textura, né? A gente percebe como uma textura ou uma qualidade mesmo que sem, às vezes a gente não consegue, dizer, né, descrever o que é, mas a gente sente, né? Isso que ele está dizendo ali. A gente leva a respiração e permite que isso se expanda. Quando a gente permite que se expanda, a gente permite o nier que aconteça, a gente permite que o fluxo de sentimentos aconteça, se expanda dentro do nosso corpo e até fora, além do nosso corpo, né? Ok? A gente já está bem em cima aqui. Eu queria fazer mais uma prática. A gente deixar os olhos relaxados. Agora vocês podem fechar os olhos. Sinta a sua respiração. Deixe uma respiração suave pelo nariz e pela boca. E aí traga a sua mente, os olhos fechados, traga alguma situação que tenha te aborrecido, hoje ou ontem, recentemente. Pode ser uma coisa bem simples, bem pequena. Talvez alguém de telemarketing tenha te ligado, ou você ouviu alguma coisa que você não achou legal, ou você mesmo tenha feito alguma coisa que depois você ficou um pouco apreensivo, aborrecido, alguma coisa simples. E aí leve a atenção para o seu corpo. Sinta o seu corpo. Você estava naquela situação, atendendo aquele telefonema, ou ouvindo uma coisa que você não gostou muito. Como estava seu corpo naquele momento? Entre em contato com seu corpo. Como seu corpo estava naquele momento? Tinha alguma sensação? E aí deixa de lado essa história, essa situação e fique com esse sentimento no seu corpo. Respire suavemente pelo nariz, pela boca. Relaxe sua garganta, seu peito, a área do seu coração, a área da barriga. Entre em contato com a sua garganta, com a área do seu coração.
com a sua barriga. Deixa a respiração num ritmo natural, suave. Fluindo pelo nariz e pela boca. E observe essa respiração ir para dentro e para fora do seu corpo, tocando essa sensação dessa situação que você trouxe, talvez uma sensação de agitação, inquietude, uma sensação apertada que te incomodou. Sinta no seu corpo, sem interpretar mentalmente. E leve essa respiração suave até essa agitação, essa inquietação. Observe o ar entrando e saindo do seu corpo. E à medida que ele entra, ele toca esse lugar mais agitado, mais preso. Suavemente. É como se a respiração e esse sentimento pudessem se unir. Se tornam mais leves e mais abertos. Como se você não estivesse se agarrando a nada e nada estivesse te agarrando, nada estivesse agarrando a você. Quando a respiração e o sentimento juntos ficam abertos e leves, é como se você não estivesse se agarrando a nada e nada estivesse se agarrando a você. Corpo e mente completamente relaxados. E aí, se surgir outra situação ou outra sensação, você pode fazer mais uma vez esse processo. Você leva a atenção para a sua experiência interna, para esse sentimento no seu corpo, essa energia no seu corpo. Deixa uma respiração suave. E deixa esse ir e vir da respiração tocar esse sentimento, essa energia no seu corpo. E aí é como se a respiração e esse sentimento ficassem juntos, integrados, abertos e leves. E aí você sente que não está se agarrando a nada e nem nada está se agarrando a você. Nem um sentimento, nem uma sensação,
nenhum objeto externo. Você não está se agarrando a nada, nada está se agarrando a você. Aí pode ir relaxando a prática. Sinta suas mãos. E aqui nesse último slide aqui é um pouco é essa prática, né, que está aqui no livro, começa na página 104 e vai até a 105. E é um convite, né, para a gente experimentar essa semana. Quando você se sentir pressionado, né? Quando a gente se sente pressionado e frustrado, podem surgir, né, emoções fortes que fazem com que a gente haja de maneiras que a gente possa se arrepender depois, né? Então o Rinpoche nos propõe essa prática, esse caminho de respirar pelo nariz e pela boca, relaxar a garganta. Então, relaxar é sempre a gente leva a nossa atenção na garganta, né? Quando a gente leva a atenção, parece que imediatamente a garganta relaxa. E aí permita que a sua respiração se acalme num ritmo natural. Aí depois a gente observa o ir e vir da respiração para dentro e para fora do corpo, tocando, né, essa agitação, esse sentimento que foi, né, na situação específica, né? Se a gente está na situação específica, quando vem uma agitação, às vezes na garganta ou na própria respiração, né? Muitas vezes a nossa respiração muda quando a gente está numa situação que a gente se aborrece ou tem algum inconveniente. Então aí junta, né, esse sentimento com a respiração, fica uma única sensação. Aí a respiração e o sentimento se tornam leves. E aí o corpo e a mente ficam leves, calmos, relaxados. E aí nós sentimos que não estamos nos agarrando a nada, nem nada está se agarrando a nós. Então é isso que ele diz, né? Então eu acho que a gente pode tentar experimentar, né? Experimentar como seria, né? Se a gente ficasse atento e fizesse essa prática enquanto acontece isso. Ou uma outra forma também é fazer um pouco como a gente fez aqui, né? À noite, por exemplo, você traz alguma situação
tenha te incomodado. E aí faz na cama mesmo, você pode trazer a sensação no corpo, não a historinha, não o que aconteceu, o que eu disse, o que eu fiz, o que eu ouvi, o que ela falou, a sensação no corpo. E aí faz esses passos aqui. Ok? Vamos experimentar? Bom, a gente terminou aqui na hora, não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa rapidinho, porque esse é um tópico muito importante, né, no Cuniê, esses sentimentos. A princípio pode ser difícil a gente perceber isso, né? Mas com a prática, enfim, com a prática, com essa experiência nossa do que a gente está passando, percebendo o que está acontecendo no corpo, a gente pode começar a se conectar com esses sentimentos, a ativar esse fluxo dos sentimentos, para ter essa vida, né, plena, completa, calma, refrescante que ele nos fala. Tá bom? Muito obrigada. Tá bom. Obrigada, Vanessa. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Bom dia a todos. E a todos. Uma ótima semana para todos. Na semana que vem é nosso último encontro. Não faltem. Vamos ver o odor e o paladar. Vamos ver se a gente... É a nossa última prática aqui juntos, desse conjunto de encontros, né? Tá bom? Tchau, bom dia e uma boa semana. Bom dia a todos. Muito obrigada, Vanessa. Tchau. Vavá, foi ótimo, obrigada. Lindo esse gatinho do final. É verdade, eu também fiquei... Muito lindo, muito lindo. Gente, Realmente, muito lindo. Adorei também. É.